Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui de volta. Para quem não me conhece, sou o professor Victor Leão, sou professor de Música e Artes do Instituto Federal do Ceará. E nesse vídeo a gente vai dar continuidade ao nosso curso de Introdução à Gaita, ou como eu gosto de falar, Introdução à Harmônica, no caso mais especificamente a harmônica diatônica, de 10 orifícios ou de 20 vozes, como a gente fala, tá? Então vamos lá, me segue nesse vídeo, tá? Depois da vinheta a gente dá início então. Então, no vídeo de hoje, a gente vai abordar aí o outro tipo de embocadura, certo? Vamos abordar então os dois principais tipos de embocadura. A primeira que a gente já viu, que a gente chama em português de bloqueio por língua, ou bloqueio lingual, ou em inglês tongue blocking, certo? E aqui a gente vai abordar agora que a gente chama de sopro de bico, tá? Como é que é o sopro de bico? Primeiro vamos relembrar aqui como é que é o bloqueio por língua, e depois vamos falar do sopro de bico. No bloqueio por língua, a gente não estreita, não afunila a boca para ficar do tamanho de um orifício. A gente deixa a boca do tamanho natural dela. E aí como é que a gente vai fazer a seleção? Como é que a gente vai limitar o sopro a um orifício só? Com a língua, você vai bloquear com a língua aqui, geralmente aqui todo lado esquerdo, e vai deixar só um orifício liberado, tá? E no sopro de bico como é que funciona? A gente não faz o bloqueio por língua. A gente faz um bico mesmo, por isso que chama sopro de bico, tá? Mais ou menos semelhante como se fosse assoviar, mas é diferente, tá? Então se você assovia, você já deve estar acostumado a assoviar. A principal diferença do assovio é que no assovio a gente deixa tudo assim afunilado aqui na pontinha da boca, né? Na ponta dos lábios. Na harmônica não, a gente não vai fazer assim. Por quê? Porque na harmônica, como eu já falei nos vídeos anteriores, é importante que você envolva aqui essa parte frontal da harmônica, envolva com os lábios, tá? Então você não pode soprar assim a harmônica. Por quê? Primeiro que o timbre vai ficar feio, vai ficar ruim, vai ficar desagradável, vai ficar muito vazado, tá? Vai ficar muito som de ar, porque você não vai isolar aqui a harmônica com seus lábios, tá? Esses lábios têm a função de isolar a harmônica, isolar, como é que eu posso falar? No sentido de não deixar aí nenhum vazamento de ar, tá? Então, assim como no solo por cobertura, a gente vai continuar com o lábio superior aqui na parte superior da harmônica e o lábio inferior aqui na parte inferior, certo? Então os lábios continuam envolvendo. Então como é que eu vou afunilar se os meus lábios vão continuar envolvendo a harmônica assim? Não, certo? Você põe os lábios aqui em cima e embaixo. Você não vai fazer isso, como no assovio. Isso aqui não, tá bom? Então surge a pergunta: como é que eu vou então afunilar se eu não posso então fazer como no assovio? A diferença do assovio é que em vez de você afunilar com a boca, com a ponta dos lábios, com essa parte, até uma saliva aqui, com essa parte superficial dos lábios, você vai afunilar com a parte mais interna dos lábios. Então fica meio que assim, ó, formato dos lábios. Claro que eu estou exagerando, mas fica mais ou menos assim, afunila com a parte interna, mas a parte externa dos lábios não fica tão afunilada, porque tem que envolver a harmônica, tá? Então fica mais ou menos assim, ó. Ó, observe que meu lábio superior e inferior, aqui novamente eu estou segurando a harmônica do jeito errado, tá? Mas é para vocês conseguirem aí visualizar bem, certo? Então vou até chegar mais próximo aí a câmera. Então, como vocês podem observar, o meu lábio superior e o meu lábio inferior continuam envolvendo a harmônica. Eu não vou soprar assim, olha só, vou fazer do jeito errado agora para vocês entenderem como é o jeito errado. Não é que é jeito errado, tá? É que é o jeito não ótimo. É um jeito não ótimo no sentido de que não é otimizado, tá? Olha só como fica o som de ar, fica vazado, fica no sopra legal, tá? Ainda corre risco aí de fazer um bend com ar vazado, vai ficar tudo feio, tá? Opa, bati aqui na câmera. Vai ficar tudo feio aí, não faça assim não, tá bom? Aprenda do jeito correto. Então, seus lábios ficam mais ou menos assim, ó. Vou fazer aqui, vai ficar feio, tá? Mas eu tenho que mostrar pra vocês como é.
É mais ou menos assim, ó. De forma que você afunila, mesmo como eu estou falando, com a parte interna dos lábios, com essa parte aqui, aqui e aqui, tá bom? Em vez de afunilar aqui, com a superfície, certo? Então, o que é que você pode treinar? Você pode começar, então, fazendo aí o mesmo exercício que a gente fez na aula passada, tá? Que seriam o orifício 1, sopra, aspira, orifício 2, sopra, aspira, orifício 3, sopra, aspira, e assim por diante. Só que em vez de fazer com bloqueio por língua, você vai fazer agora com o solo por cobertura. Professor, eu tenho que aprender como é que chama? As duas embocaduras? Se eu estava me dando tão bem com o bloqueio por língua? Tem que aprender. Por quê? Primeiramente, porque você pode aí, você aprendendo as duas, aprendendo o básico pelo menos, você vai descobrir aí qual você tem mais facilidade, tá? Algumas pessoas têm mais facilidade com uma, com o sopro de bico, outras pessoas têm mais facilidade com o solo por cobertura. E aí você vai se desenvolver mais no que você tiver mais facilidade, obviamente. Mas no futuro, quando você estiver se desenvolvendo bastante, estiver tocando muito bem, vão aparecer aí algumas músicas, alguns trechos, algumas técnicas que só são possíveis com a outra embocadura, tá? Então, o meu conselho é: treine as duas inicialmente, treine as duas por um tempo, até descobrir qual você tem mais facilidade. Obviamente, como a gente começou com solo por cobertura, obviamente você já criou uma certa familiaridade, tá? Então, passa um tempo agora treinando o sopro de bico, tá? Passa um tempo treinando um sopro de bico, mais ou menos o mesmo tempo, se foi 15 dias ou foi 21 dias, sei lá, que você treinou o solo por cobertura ou bloqueio por língua, são a mesma coisa, tá? Então passa o mesmo período aí, sei lá, 21 dias treinando agora o sopro de bico. Quando terminar esse período, você vai avaliar qual foi o que você se desenvolveu melhor, mais rapidamente, qual que você achou mais fácil, qual que você conseguiu um timbre melhor na harmônica, o som mais agradável, um som mais encorpado. Qual foi das duas? Pronto, aí você vai descobrir qual foi a embocadura que você se saiu melhor. Então, a partir desse momento, você vai desenvolver essa embocadura, tá? Vai desenvolver exclusivamente essa embocadura por um bom tempo mesmo, tá? Durante todo o nível iniciante aí, até você alcançar o nível intermediário, tá? No nível intermediário é que você pode pensar, então, em voltar a treinar o outro tipo de embocadura. E aí, para você dominar aí os dois tipos de embocadura, tá? Lembrando que a harmônica, na verdade, todo instrumento musical é treino diário, tá? É treino diário. Se não for diário, pelo menos no máximo passe um dia sem tocar, tá? É como eu tenho frisado bastante aqui nos vídeos. É mais importante você tocar um pouco todo dia do que muito um dia só, tá? Então, por exemplo, como eu não toco a diatônica, eu toco a cromática. Então eu estou familiarizado com a cromática. É impossível eu chegar aqui na diatônica e tocar nota isolada perfeitamente, sem dar nenhum deslize. Por quê? Porque eu não tenho familiaridade com ela, eu não treino diariamente ela, certo? Então todo instrumento musical precisa de treino, precisa de familiaridade, precisa você estar íntimo do seu instrumento, tá? Na harmônica não é diferente, tá? Muito pelo contrário, como é um instrumento às cegas, é um instrumento que a gente não enxerga o que a gente está fazendo, ele precisa de muita intimidade, você precisa de muita intimidade com o instrumento, tá? Então leva aí a harmônica aí no bolso, toca aí todos os momentos que você conseguir, agora porque é um momento complicado, né, de pandemia, que a gente não pode ficar sem máscara, mas quando esse momento passar, que todos nós acreditamos que vai passar próximo ano, vai melhorar tudo, né? Já melhorou um pouco. E aí, quando acabar essa necessidade de uso da máscara, distanciamento social, aí você vai poder tocar a harmônica mais livremente. Aí toca aí, se você é adolescente, toca aí no intervalo da escola, ou então toca no intervalo do trabalho, ou então, sei lá, tem gente que toca até quando o sinal está fechado, que você está de carro e o sinal fecha. Eu não aconselho muito porque eu acho que é uma infração no trânsito, tá? Mas tem gente que faz isso, que toca até quando o sinal está fechado. Então leva no bolso, se tiver aquele bolso aqui na blusa, bota aqui e vai para cima e para baixo com a tua harmônica, tá? Só não esquece ela no sol, tá bom? Não esquece ela no sol não, porque o sol se ela ficar a temperatura muito elevada, vai poder danificar, tá bom? Antes de você partir, antes de acabar esse vídeo,
a gente constatou na aula passada, nós aprendemos através da experimentação, você aprendeu de forma ativa, você aprendeu experimentando, que nos orifícios agudos acontece um movimento contrário, não é? Eu expliquei isso no vídeo passado, vamos revisar agora. Na maioria dos orifícios, quando a gente sopra, a gente tem uma nota, e quando a gente aspira, a gente tem uma nota mais aguda, certo? Nos orifícios agudos, nos últimos orifícios da harmônica, aqueles que ficam na direita, acontece o contrário. O que acontece? É que quando eu sopro, na verdade, eu tenho uma nota mais aguda do que quando eu aspiro, certo? A partir de quando que acontece isso? A partir do sétimo orifício, tá? No caso das harmônicas aqui padronizadas de 10 orifícios, tá? De 20 vozes, harmônicas, esse tipo de harmônica diatônica mais comum. Então, a partir do sétimo orifício, na verdade, se você for fazer as notas de forma ascendente, sempre a mais grave, depois uma mais aguda, depois outra mais aguda, mais aguda, mais aguda. Se você for fazendo assim, então você vai ter que memorizar que a partir do sétimo orifício você vai fazer o contrário. Você começa aspirando e depois você sopra, certo? Então, antes de partir para esse exercício da aula anterior, que a gente está cada vez mais aprimorando, antes de você repetir ele, só que agora com o sopro de bico, você vai lembrar que a partir do sétimo você primeiro aspira, depois sopra. Então, sopra no 1, aspira. Sopra, aspira. Sopra, aspira. Sopra, aspira. Está no quarto. Aí no 5, sopra, aspira. No 6, sopra, aspira. Não dá para enxergar aqui direito na 1, 2, 3, 4, 5, 6. Está no 6 aqui, pronto. Aí no 7, a partir do 7 é o contrário. Você aspira primeiro e depois sopra. Aspira, sopra no 8, aspira, sopra no 9, aspira e sopra no 10, tá bom? E aí então você vai fazer isso aí sempre que puder, tá? Aí tira meia hora por dia, é o ideal, tá bom? Obviamente você pode ainda repetir aqueles primeiros exercícios, tá? Tô de saco cheio de fazer escala, professor, de fazer essas notas isoladas. Hoje eu quero fazer outra coisa. Pronto, você pode fazer aqueles primeiros exercícios, quando a gente tocava os acordes, as notas agrupadas, tá? Pode tocar um pouquinho com solo por cobertura também, o bloqueio de língua, tá? Mas você vai focar então aí no sopro de bico, tá bom? Fica ligado aí que na próxima aula do curso, vai ser a última aula dessa sessão do curso, tá? E a gente vai aí dar uma olhada em outro software, tá? A gente vai fazer duas coisas na próxima aula. A gente vai dar uma olhada em outro aplicativo que a gente vai fazer uso. Nas aulas passadas a gente fez uso um pouco de um espectrograma e na próxima aula a gente vai fazer uso de outro aplicativo excelente, tá? Para você saber exatamente que nota você está tocando. E a gente vai aprender quais são as notas da harmônica, tá? Que nota que eu tenho quando eu sopro o orifício 1, que nota quando eu aspiro, que nota que eu tenho quando eu sopro 2, quando eu aspiro, e assim por diante, certo? E aí você vai poder checar exatamente se você está aí tocando, executando a nota correta com o uso do aplicativo que eu vou indicar na próxima aula. Então fica ligado aí, tá? Pratica, 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 pratica. A repetição leva à perfeição, tá? Memoriza essa frase. A repetição leva à perfeição. Então é isso, pessoal. Vejo vocês no próximo vídeo. Quem gostou do vídeo, dá uma curtida, compartilha com os amigos, assina o canal, clica no sininho se quiser receber as atualizações e até a próxima. Tenha uma boa semana.